O vento assobiava entre as colinas de Bazã, arrastando consigo o eco de histórias antigas e o choque de espadas que outrora ressoavam em suas terras. O vasto e fértil território se estendia como uma fortaleza natural, com suas densas florestas e imponentes colinas que ofereciam abrigo aos que ali viviam. No meio desta região, duas cidades se erguiam com uma majestade que desafiava o tempo e os invasores. Até apodrecer e turvar os bastiões da imponente Og, o rei de Bazã, Astarote, a joia da planície bazanita, estava localizada a leste do Jordão, uma cidade que se distinguia pelos seus templos de pedra esculpida e ruas largas, calcetadas. Era o centro espiritual e político do reino, onde os sacerdotes de Og ofereciam sacrifícios em honra aos deuses da guerra e da fertilidade. Suas altas e grossas muralhas pareciam inquebráveis, com torres de vigia de onde os sentinelas observavam qualquer movimento suspeito no horizonte. Astarote era o símbolo da riqueza e glória de Bazã, um testemunho do esplendor de um povo que permaneceu invicto por gerações. Mais ao norte, Edrei emergiu como a cidade inexpugnável, o último bastião de Bazã contra qualquer inimigo que ousasse desafiá-lo. Construída sobre uma série de planaltos, suas paredes rochosas pareciam ter sido esculpidas pelos próprios deuses. Em seus estreitos becos ecoavam as vozes dos guerreiros treinando para a batalha, enquanto os ferreiros queimavam o metal, forjando espadas e lanças com ele. A habilidade daqueles que faziam a guerra era lendária. Edrei não era apenas a última linha de defesa, mas também o símbolo da determinação bazanita de preservar seu reino. O reino de Bazã não só possuía cidades fortificadas, mas também abrigava um exército temido pelas nações vizinhas, que havia organizado suas tropas com disciplina de ferro. Os guerreiros bazanitas eram conhecidos por sua habilidade em combate e sua lealdade inabalável. Os carros de guerra, puxados por cavalos poderosos, eram o terror de qualquer inimigo. Revestidos de metal e conduzidos por condutores experientes, esses carros de guerra podiam abrir brechas nas fileiras inimigas com brutalidade devastadora. A cavalaria montada, com cavalos criados nos vales férteis do reino, complementava as forças de infantaria, formada por soldados portando escudos de bronze e grandes lanças. O exército também tinha uma divisão especial de guerreiros gigantes, descendentes de uma raça antiga e formidável. Eram colossos de força, enormes, com corpos musculosos e rostos endurecidos por incontáveis batalhas. Armados com maças e machados de guerra, esses titãs constituíam a vanguarda do exército de Bazã e serviam como a elite de sua guarda pessoal. Cada homem no exército de Bazã acreditava na invencibilidade de seu rei. Og, com sua estatura imponente e força sobre-humana, não era apenas um monarca, mas um símbolo vivo de poder. Sob sua liderança, Bazã resistiu a vários ataques, derrotando exércitos que ousaram desafiar seu governo. Os anciãos de Bazã se reuniam em volta das fogueiras noturnas e contavam histórias de tempos antigos, quando os gigantes caminhavam entre os homens. Diziam que Og era o último sobrevivente dos Refait, uma linhagem mítica de guerreiros colossais que governaram antes da chegada de outros. Algumas nações sussurravam que sua linhagem remontava aos Nefilim. Dizia-se que esses seres prodigiosos, mencionados nas lendas, nasceram em mistério e que sua longevidade desafiava a própria natureza humana. Og não era um rei comum, mas um vestígio de um passado esquecido, uma prova de que os gigantes ainda reinavam na terra dos mortais. Lendas falavam de seu tamanho imenso, de como sua sombra escurecia o chão quando ele caminhava, e da capacidade de esmagar inimigos com um único golpe. Sua base de ferro era tão grande que nenhum homem comum poderia manuseá-la. Alguns afirmavam que os próprios deuses lhe concederam sua força, enquanto outros diziam que seu reinado desafiava o próprio Criador.
Mas Og não se limitava a ser apenas uma figura nas histórias. Ele mesmo alimentava sua lenda com cada batalha que lutava, cada inimigo derrotado, fortalecendo sua reputação como o titã indomável de Bazã. Sua presença no campo de batalha infundia confiança em Bazã. Og era mais do que um monarca. Ele era o protetor, a divindade viva do reino. Nos templos de Astarote, os sacerdotes ofereciam sacrifícios em seu nome, e nas muralhas de Edrei, os soldados juravam lealdade inabalável. Os bazanitas não temiam a guerra. Sabiam que seus muros eram altos, que seu exército era forte e que seu rei era invencível. As caravanas que chegavam de outras terras traziam rumores de uma nação errante que avançava com a força de um deus desconhecido. Mas os bazanitas zombavam dessas histórias. Como poderia um povo de escravos vagando no deserto desafiar a grandeza de Bazã? As vitórias passadas eram a prova de seu domínio. Nem os amoritas, nem os hurritas, nem os nômades do leste conseguiram romper seu reino. Por que deveria ser diferente? Agora, a confiança na invencibilidade era absoluta, e qualquer inimigo que ousasse desafiá-los encontraria seu destino sob a sombra de sua figura colossal. Mas além das muralhas e da arrogância de um povo que se acreditava intocável, algo estava se formando além do horizonte. Fora das fronteiras de Bazã, uma multidão avançava com um propósito divino, guiada por uma promessa inquebrável. Enquanto os habitantes de Astarote e Edrei dormiam, certos de seu destino seguro, os fios de uma história estavam sendo tecidos, uma história que logo mudaria o curso do reino para sempre. O sol começou a se pôr sobre as colinas de Gileade, tingindo o horizonte com um brilho dourado que contrastava com a poeira levantada por milhares de pés, avançando em formação. O povo de Israel marchava com determinação, com suas tendas, gado e posses deixadas para trás, deixando para trás o eco de uma vitória recente. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, e sua confiança na promessa de Deus era fortalecida a cada passo. Mas a jornada não havia terminado. Diante deles, além das planícies férteis de Bazã, surgiu um novo desafio, um inimigo que havia incutido medo em todas as nações vizinhas, o gigante de Bazã e seu formidável exército. A batalha contra Seom havia sido feroz. O monarca amorita, confiando na força de seu povo e na proteção de seus deuses, havia reunido suas tropas para enfrentar Israel no campo de batalha. No entanto, a intervenção divina fez pender a balança, e os israelitas, sob a liderança de Moisés e Josué, aniquilaram completamente o exército inimigo. A capital dos amorreus caiu rapidamente, e com ela todos os seus territórios, fortalezas e aldeias, enquanto Israel se estabelecia brevemente nas terras conquistadas. Eles exploraram os vales, reuniram provisões e se reorganizaram para a próxima etapa de sua jornada. A vitória sobre Seom não só lhes garantiu um território fértil, mas também marcou o cumprimento da promessa de Deus. A conquista da terra de Canaã havia começado, mas ao norte de suas novas terras, Og guardava um adversário ainda mais temível. Enquanto os israelitas recolhiam os restos do seu triunfo, mensageiros trouxeram notícias. O colosso de Bazã já estava ciente de seu avanço e começou a mobilizar suas tropas uma noite antes de os israelitas retomarem a marcha. Moisés buscou a direção de Deus. Ele sabia que Bazã não era um inimigo comum, era uma nação poderosa. Seu exército era mais numeroso que o de Seom, e suas muralhas eram inexpugnáveis. Mas além disso, havia um guerreiro lendário, um gigante cujo nome era sinônimo de destruição e vitória nas batalhas. Na escuridão da noite, enquanto o acampamento israelita dormia, Moisés clamou a Deus, esperando por sua resposta. O Senhor falou com clareza, sua voz ressoando no coração do profeta. Não o temais, pois entreguei todo o seu povo e sua terra em vossas mãos. Faze-lhes o que fizeste a Seom.
rei dos amorreus. Essas palavras encheram Moisés de segurança. Deus não só lhes deu a vitória, mas já a havia decretado. Og e seu reino estavam condenados. Não importava seu tamanho ou quão fortes fossem suas paredes. A batalha ainda não havia começado, mas seu resultado já estava decidido. Com essa certeza em seu coração, Moisés retornou ao acampamento e ordenou aos chefes tribais que preparassem o povo para a continuação da marcha. Desta vez, iriam direto para a região de Bazã. Enquanto o exército de Israel avançava, Moisés enviou espiões ao norte para obter informações sobre as forças inimigas. Esses espiões eram homens habilidosos na arte da furtividade e da observação. Eles penetraram nas sombras da noite e chegaram aos arredores de Edrei, a cidade-fortaleza. O que viram do gigante os deixou sem fôlego. As muralhas de Edrei eram imensas, construídas com pedras ciclópicas e reforçadas por torres de vigilância que se mantinham como sentinelas de pedra em torno dos acampamentos dos soldados bazanitas. O exército de Bazã não só era numeroso, mas também composto pelos guerreiros mais temíveis da região. Os espiões também avistaram Og, que estava em pé numa colina, observando o vale com o olhar de um predador seguro de sua presa. Sua figura era sobre-humana, um gigante cuja estatura desafiava a lógica. Ele usava uma armadura que parecia ter sido forjada em ferro sólido e segurava uma lança de proporções enormes. Cada movimento seu emanava uma sensação de poder bruto e inabalável. Os exploradores, atônitos, compreenderam que o desafio que os esperava era diferente de qualquer outra batalha que Israel havia enfrentado. Og não era simplesmente um rei. Ele era um monstro de guerra, uma força da natureza que permaneceu invicto por gerações. Quando os espiões retornaram ao acampamento e relataram o que haviam visto, uma onda de preocupação se espalhou entre o povo. Muitos se lembraram do terror que havia invadido seus corações quando os exploradores enviados a Canaã descreveram os gigantes na terra prometida. Agora, um desses gigantes vinha para confrontá-los, e eles estavam dentro de muros fortificados. O medo começou a crescer. Alguns sussurravam que talvez tivessem chegado tão longe porque Deus lhes tivesse dado a vitória sobre Seom, mas que Og era um inimigo impossível de derrotar. Outros lembravam de seus filhos, esposas e os idosos que os acompanhavam na marcha, temendo que todos fossem aniquilados de um só golpe pelas hordas de Bazã. O rumor da incerteza se espalhou rapidamente, ecoando o dia fatídico em que o povo hesitou na fronteira de Canaã e foi punido com 40 anos no deserto. Mas desta vez, Moisés não permitiria isso. O medo os paralisou, até que o velho líder se levantou da multidão e, com uma voz firme, ressoante e cheia de autoridade divina, falou-lhes: "Vocês se esqueceram do que Deus fez por vocês? Vocês esqueceram como ele abriu o mar e destruiu o faraó e seu exército? Não viram com seus próprios olhos como Seom e suas cidades caíram diante de nós?" Deus falou: "E ele entregou Bazã em nossas mãos. Não temam, não é vocês quem lutam, nós lutamos." Suas muralhas eram poderosas, mas não mais do que as do Egito, que o mar dividiu em dois, assim como o Deus que sustentou Israel no deserto. Pouco a pouco, o espírito do povo se elevou. Os guerreiros pegaram suas espadas e lanças com força, as mulheres e os anciãos ofereceram orações, e toda a nação se preparou para o que estava por vir. A batalha contra Bazã estava próxima, e embora o inimigo parecesse imponente, o Deus de Israel marchou para a vitória. Naquela noite, a lua cobria a fortaleza de Edrei com um véu de sombras. Escondida atrás de nuvens densas, lançava uma escuridão espectral sobre as paredes ciclópicas, enquanto dentro do palácio da bruxa, um conselho estava sendo realizado que determinaria o destino de Bazã. A sala do trono era uma construção colossal, feita com lajes de pedra negra que pareciam absorver a luz das tochas. As colunas eram esculpidas com relevos de batalhas antigas.
imagens de gigantes subjugando seus inimigos com uma força enorme. No centro da sala, o titã de Bazã estava em um trono de ferro e osso, com seu olhar feroz, pregado nos homens que o cercavam. À sua frente, seus generais se reuniam, homens experientes em guerra, líderes das tropas que mantiveram a base invicta por gerações. Ao seu lado, envoltos em túnicas de pele de animal e usando amuletos pendurados, as bruxas e sacerdotes do reino murmuravam encantamentos e profecias. Seus rostos, marcados com símbolos ancestrais, refletiam a preocupação. Eles sabiam que esta não era uma batalha comum. Os generais, guerreiros experientes que comandaram inúmeras campanhas, tomaram a palavra primeiro. Senhor, os batedores avistaram os israelitas. Um deles relatou, seu braço coberto com braçadeiras de bronze, apontando para um mapa rudimentar gravado na pedra. São numerosos, mas viajam com um exército de mulheres e crianças. São fortes, mas não tão experientes quanto os nossos. São nômades, guerreiros sem muros ou fortificações, vulneráveis em campo aberto. Outro comandante acrescentou: se os enfrentarmos longe da cidade, cairão sob o peso de nossas lanças e carros de guerra. Houve um silêncio. A expressão de Og não mostrava temor diante da rocha de Israel, mas ele não ignorava o destino do rei Seom dos amorreus. Acreditavam que Seom era invencível, mas sua derrota fora total. Uma nação de escravos fugitivos, isso o preocupava. Então, quando os sacerdotes tomaram a palavra, um dos mais velhos, cuja barba grisalha caía sobre o peito, projetou-se à frente e ergueu um cajado esculpido com figuras de dentes grandes. Rei Og, o último dos gigantes, mas esta batalha não é como as outras, começou ele. Israel não luta com suas próprias forças, há um poder invisível que os protege. Um murmúrio percorreu a sala. Og franziu a testa. Você fala de Og? Rosnou sua voz profunda, ecoando no salão. Não de Og, meu senhor, mas de seu Deus, respondeu o velho. Nossos presságios falaram. Israel não avança sozinho. Há uma força com eles, uma presença que subjuga os reis e desencadeia o caos entre seus inimigos. Os feiticeiros assentiram, confirmando as palavras do sacerdote. Eles haviam sacrificado animais nos templos de Astarote, consultado os ossos queimados e examinado as estrelas. Todos os sinais apontavam para um destino de destruição. O silêncio se adensou na sala. Pela primeira vez em sua vida, Og sentiu uma pontada de incerteza. Mas ele não era um homem que se deixava levar por superstições sem provas claras. Ordenou que mais sacrifícios fossem feitos nos altares baixos. Os templos estavam cheios de fumaça e sangue quando os sacerdotes sacrificavam gado, cabras e pombas, buscando o favor dos deuses. No entanto, os presságios dos deuses eram sombrios e contraditórios. Enquanto alguns oráculos asseguravam que Bazã prevaleceria, outros viam uma sombra envolvendo a cidade, um presságio de morte e destruição. Os deuses pareciam sem palavras, pior ainda, aterrorizados. A bruxa, furiosa com a falta de respostas claras, retirou-se do templo e convocou novamente os seus generais. Não tremerei diante de deuses silenciosos, nem diante de uma nação de escravos errantes. Sua voz ecoou na sala com autoridade. Os israelitas marcharam por muito tempo sem encontrar um inimigo digno. Seremos seu fim, o rei gigante. Ele se levantou, sua silhueta projetando uma sombra colossal sobre seus súditos. Seus olhos ardiam com a determinação de um guerreiro que nunca conheceu a derrota. Enfrentaremos os generais em Edrei, disse ele. Eles concordaram que, se Israel quisesse guerra, a teriam, mas não em campo aberto. A batalha seria travada nos portões de Edrei, onde as muralhas dariam uma vantagem aos defensores e onde os israelitas seriam forçados a lutar em terreno desfavorável para seus arqueiros. Os carros de guerra bloquearão os acessos. Não permitiremos que esses escravos pisem em nossas ruas. A ordem foi clara. Edrei transformaria a cidade
numa fortaleza impenetrável, uma armadilha da qual nenhum inimigo sairia vivo. Com a decisão tomada, a cidade se preparou para a batalha. Os ferreiros trabalharam incansavelmente, afiando espadas e reforçando a armadura. As mulheres moíam grãos e amassavam pão em grandes quantidades, preparando rações para os guerreiros. As crianças eram levadas aos templos, onde os sacerdotes elevavam orações aos deuses de Bazã, implorando por proteção. Os antigos templos, antes cheios de comerciantes e artesãos, estavam agora povoados por soldados. O barulho dos escudos, batendo uns nos outros, as ordens dos capitães e o estalar das lanças sendo alinhadas ressoavam por todos os cantos da cidade. Do alto da muralha, Og contemplava a vasta planície que se estendia além de Edrei. À distância, ele viu a poeira subindo no horizonte de Israel. Não havia como voltar atrás agora. O confronto entre o último dos gigantes e a cidade do Deus invisível estava prestes a começar. O ar estava denso com tensão, enquanto o sol se punha atrás do horizonte. Os acampamentos de Israel e Bazã estavam se preparando para o inevitável. A batalha estava próxima e cada lado esperava o amanhecer com uma mistura de expectativa e medo. A lua banhava a vasta planície que separava o acampamento israelita das imponentes muralhas de Edrei. Foi uma noite de silêncios, interrompidos pelos murmúrios de oração no acampamento de Israel e os sons dos ferreiros e capitães na cidade de Bazã. Em um ponto alto do acampamento israelita, Moisés ficou sozinho com o rosto voltado para o céu. Caiu de joelhos pregado à terra e clamou ao Senhor: Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vós que nos trouxestes até aqui, que nos deste a vitória sobre os amorreus, não nos abandone agora. A voz de Moisés foi firme, mas em seu coração havia um fardo. Ele sabia que Bazã não era um inimigo comum. Alguém havia visto com os próprios olhos o terror refletido nos rostos dos espiões ao relatar a altura das muralhas e a ferocidade dos guerreiros, especialmente o tamanho do gigante Og. Mas Moisés também aprendera que as batalhas do Senhor não eram vencidas pela força do homem. Na quietude da noite, uma voz ressoou em seu espírito. Não era o rugido de um trovão nem o vento forte, mas um sussurro que perfurou sua alma com autoridade e certeza. Não temais, pois estou convosco. Amanhã ele cairá, e seu reino será entregue em suas mãos. Moisés abriu os olhos, sentindo um vigor renovado em seu espírito. O Senhor já havia decretado a vitória. Ele se levantou e caminhou em direção ao acampamento, onde os líderes de Israel estavam reunidos para preparar a estratégia militar dentro de uma grande tenda. Josué e Calebe estavam curvados sobre um mapa improvisado, marcado com pedras e linhas desenhadas na areia. Devemos evitar uma luta direta contra a sua cavalaria e seus carros de guerra em campo aberto. Eles nos superam em número, disse Josué, apontando a provável formação do inimigo. Calebe sentiu que ambos sabiam que a chave para a vitória não estava na força de Israel, mas nas táticas. Se conseguirmos atraí-los para fora dos muros, a sua formação irá ruir e nossa proteção de Edrei será nossa vantagem, disseram. Os anciãos e capitães ouviram atentamente. Israel não tinha carros de guerra, nem muros, nem armas de ferro como as de Bazã, mas tinha a direção de Deus. Foi então que Moisés entrou na tenda. O Senhor já decretou a vitória. Não temam, seguiremos em frente ao amanhecer, disse ele. Um murmúrio de aprovação percorreu a tenda. Os israelitas preparavam-se com confiança. Enquanto isso, na fortaleza de Edrei, Og estava cercado por seus guerreiros mais temidos. Eles eram homens de grande estatura e força, endurecidos por inúmeras batalhas. Usavam armaduras pesadas e carregavam lanças e espadas maiores do que qualquer arma usada pelos israelitas. O gigante se levantou e ergueu sua taça de bronze. Amanhã de manhã, Edrei será manchada com o sangue daqueles escravos, rugiu com confiança.
Os guerreiros nos contaram histórias de seu Deus, de suas vitórias, mas essas histórias terminam aqui. A confiança de Og era absoluta. Ele havia ouvido os presságios dos sacerdotes, mas seu orgulho não lhe permitiu duvidar. Não importa que Deus os guie, nenhum Deus venceu minha espada. O rugido dos guerreiros ecoou na sala. Ele acreditava que a batalha estava vencida antes mesmo de começar. Mas nas sombras, um par de olhos observava. Um espião israelita, habilidoso em disfarces e que conseguiu se infiltrar na cidade, ouviu as palavras da bruxa, viu a disposição das tropas e descobriu um detalhe crucial que, na confiança do gigante, seria sua ruína. Esperava-se que Israel atacasse ao amanhecer e que seu exército estivesse pronto para enfrentá-los num combate frontal. O espião não perdeu tempo. Sob o manto da noite, ele saiu da cidade e correu em direção ao acampamento israelita. Ao chegar, foi levado diante de Josué e Moisés. As palavras de Josué e Moisés confirmaram o que Deus já havia declarado e confiado. Bazã confiava demais na sua força e não esperava uma estratégia diferente. Josué trocou um olhar com Calebe e Moisés agora sabia exatamente como enfrentá-lo. A vitória nos espera, que os homens descansem, pois amanhã a terra de Bazã será nossa. E assim, na última noite antes da batalha, enquanto Bazã confiava em sua força e nas suas muralhas, Israel se agarrou à promessa de Deus. A aurora de Deus surgiu sobre as terras de Bazã, tingida com tons de fogo e sangue. A brisa da manhã era espessa e pesada, carregada com o pressentimento da batalha que estava prestes a começar. No horizonte, a silhueta de Edrei, sua imponente parede de pedra negra, se destacava contra o céu, projetando uma sombra sobre a planície, onde o exército de Israel se preparava para o confronto. Do topo da cidade, Og assistia com um sorriso de desdém. Sua confiança era absoluta. Milhares de guerreiros bazanitas encheram as muralhas e os portões da fortaleza, prontos para aniquilar os israelitas assim que avançassem. O som das trombetas de guerra quebrou o silêncio da manhã. Os israelitas se alinharam, formando fileiras organizadas, com as bandeiras de cada casa balançando ao vento. Os homens ajustaram suas túnicas, pegaram suas lanças e espadas e murmuraram orações ao Deus que os guiava. Josué liderou a marcha, com Calebe à frente das tropas. Trocaram um olhar de determinação. Eles sabiam que o inimigo era imponente, mas a presença do Senhor marchava com eles. Hoje veremos a glória de Deus nesta batalha, como a vimos no Egito, como a vimos no Mar Vermelho, como a vimos contra Seom, declarou Josué, sua voz ressoando entre os guerreiros. Do outro lado, os tambores de guerra de Bazã começaram a bater com um som profundo, que retumbou como o rugido de uma besta gigantesca. O exército de Bazã estava pronto para liberar sua fúria. Quando os portões de Edrei se abriram, o gigante apareceu, montado em uma carruagem de guerra, especialmente projetada para suportar seu enorme tamanho. Sua armadura brilhava com o primeiro raio de sol, e em sua mão ele segurava uma lança que poderia facilmente perfurar vários homens ao mesmo tempo. Um murmúrio de medo percorreu as fileiras de Israel. Aquela visão era aterrorizante. Og não era apenas um rei. Ele era um colosso, um monstro de proporções épicas que parecia invulnerável a qualquer arma letal. "Esse é Og, o último dos gigantes", exclamaram alguns soldados, dando um passo para trás. O medo instintivo começou a se espalhar entre os israelitas. Era o mesmo sentimento que seus pais haviam sentido há 40 anos, quando viram os gigantes em Canaã e decidiram fugir em vez de confiar em Deus. Mas então, a voz de Moisés ecoou entre eles: "Não temam. Lembrem-se de Faraó, lembrem-se de Amaleque, lembrem-se de Seom. Nós não lutamos sozinhos. Jeová vai à nossa frente." O medo dissipou-se, substituído por uma nova resolução. Não importa quão grande seja Og,
Não importa quão forte seja seu exército, os gritos dos soldados basanitas encheram o ar enquanto os arqueiros de Edrei disparavam uma chuva de flechas negras no acampamento de Israel. O céu escureceu por um instante com a maré de projéteis descendo rapidamente, mas os israelitas, seguindo as ordens de Josué, levantaram seus escudos e se protegeram, deixando as flechas atingi-los sem causar grandes baixas. Foi então que Og ergueu sua lança e deu o sinal para sua cavalaria avançar. Dezenas de carros de guerra, reforçados com lâminas nas laterais, desceram a planície a uma velocidade vertiginosa, com a intenção de atropelar os israelitas com seus cavalos treinados. A guerra soprava, enquanto as rodas levantavam poeira e pedras. Os soldados israelitas se prepararam, mas sabiam que não tinham armas capazes de parar uma carga de tais carros de guerra pesados. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando os carros se aproximaram, a terra abaixo deles se abriu, abalados por uma força sobrenatural. Um vento poderoso desceu sobre a planície e, de repente, uma série de rachaduras se abriram na terra, bem em frente às carruagens. Os primeiros veículos de guerra caíram nas fendas. Seus motoristas capotaram violentamente e caíram no chão. Os cavalos relincharam incontrolavelmente, alguns fugindo em todas as direções. O caos estourou entre as fileiras basanitas. Os israelitas, vendo a oportunidade, lançaram um grito de guerra. Josué e Caleb lançaram-se sobre seus inimigos com um ímpeto feroz, derrubando os primeiros soldados basanitas que tentaram se reorganizar. A surpresa e o pânico se espalharam pelo exército de Bazã. O gigante, vendo o que estava acontecendo, rugiu com fúria. "Covardes, reagrupem-se!" gritou, levantando sua lança e avançando para a batalha. Mas Israel não iria parar. Eles resistiram ao primeiro ataque e avançavam com força renovada. A batalha tinha acabado de começar, mas a balança já estava começando a pender a favor daqueles que confiavam no Deus de Israel. O rugido da batalha ressoou pela planície. Os gritos de guerra, o choque do aço, o relincho dos cavalos descontrolados e os gritos dos feridos criaram uma cacofonia ensurdecedora. O exército israelita havia resistido ao primeiro ataque de Bazã, mas o maior desafio ainda estava por vir: enfrentar Og, o colosso de Edrei. Do topo da colina, o gigante observava com fúria a cena enquanto seu exército, que se acreditava invencível, começava a recuar, enfraquecido pelo ataque dos israelitas e pelo caos gerado pelas falhas no solo. Com um rugido que abalou a terra, Og desceu de sua carruagem de guerra e avançou para o campo de batalha. A cada passo que o gigante dava, o chão tremia. Sua armadura de bronze e couro rangia a cada movimento e em sua mão direita segurava uma lança tão alta quanto uma árvore. Um grupo de soldados israelitas tentou atacá-lo, avançando com suas espadas e lanças. Mas ele se moveu, sua arma com velocidade incrível para seu tamanho. Nenhum homem pode desafiar Og e viver para contar a história. Rugiu o gigante, lançando sua lança com tremenda força. A lança perfurou os escudos de 3 homens de cada vez, levantando-os inertes para o chão. Então, o gigante desembainhou sua enorme espada e derrubou outros soldados com um único golpe. Cada movimento seu era devastador. Os israelitas tentaram atacá-lo de diferentes ângulos, mas seu tamanho e força pareciam imbatíveis. Com seus próprios braços, ele pegava os homens e os jogava a vários metros de distância, como se fossem meros brinquedos. A visão do colosso no meio do combate gerou uma onda de pânico entre alguns guerreiros de Israel que nunca haviam enfrentado algo parecido. Alguns duvidavam que realmente conseguiriam vencer. Mas então, uma nova voz ecoou pelo campo de batalha. De uma altura próxima dali, Moisés observava a batalha com os braços erguidos e os olhos cheios de discernimento divino. Ele viu não apenas o caos, mas também a estratégia que Deus havia revelado a ele.
Não devemos atacar como um só homem, devemos nos dividir e cercá-lo. Suas pernas vão se cansar. O Senhor nos deu a vitória, mas devemos lutar sabiamente, ordenou Moisés. Josué e Calebe assentiram. Eles aprenderam rapidamente que nenhum homem poderia derrotar Og em combate individual. Mas se seguissem a estratégia de Moisés, a batalha poderia virar a seu favor. Dividam-se em pequenos grupos e ataquem de diferentes direções. Não enfrentem as forças inimigas diretamente. Josué gritou enquanto organizava as unidades. Os israelitas se reorganizaram rapidamente. Em vez de atacar o gigante frontalmente, começaram a se mover agilmente ao seu redor, atacando-o por diferentes flancos. Os arqueiros tomaram posições e começaram a atirar flechas direcionadas às articulações da armadura de Og, visando rachaduras em sua proteção. Ao mesmo tempo, guerreiros com lanças atacaram suas pernas, ferindo-o. Quando uma flecha atingiu seu braço e outra sua coxa, embora os ferimentos não o derrubassem, estavam começando a enfraquecê-lo. Desçam, miseráveis! Parem de correr e nos enfrentem! Rugiu Og, enquanto tentava esmagar os atacantes com sua espada enorme. Mas os israelitas eram mais rápidos. Cada vez que Og tentava desferir um golpe, os guerreiros se dispersavam e o atacavam novamente de outro ângulo. Sua fúria só aumentava, mas seus movimentos começaram a ficar mais lentos. Ele tentou pegar uma pedra enorme e lançá-la em um grupo de israelitas, mas naquele momento, uma flecha atingiu seu olho direito. O grito que ele soltou foi ensurdecedor e ele recuou, cambaleando e segurando o rosto ensanguentado. Mesmo ferido, ele ainda não se dava por vencido. "Eles vão pagar com suas vidas", bradou, levantando sua espada e atacando com fúria cega. Os israelitas se esquivaram de seus ataques, mas ele ainda era mais perigoso do que nunca. Então, quando Josué deu o sinal para a emboscada final, seguindo a estratégia que Deus havia revelado a Moisés, um grupo de guerreiros israelitas já havia cercado o campo de batalha sem que Og percebesse. Enquanto o gigante lutava com os soldados na frente, outra unidade se infiltrava pela retaguarda, pronta para o golpe final. De repente, Josué gritou: "Agora!" De diferentes direções, os israelitas lançaram uma saraivada de lanças em Og. As armas estavam cravadas em suas costas, pernas e lado. O colosso rugiu, caindo de joelhos pela primeira vez. Naquele momento, Calebe correu com um grupo de homens valentes e, com uma lança na mão, a cravou profundamente no lado do gigante. Com seus olhos esbugalhados e seu corpo enorme convulsionado, Og tentou ficar de pé, mas suas forças o abandonaram. Ele deu um último rugido que abalou a terra. O gigante de Bazã caiu na planície com um estrondo que fez todos tremerem em silêncio. Ele assumiu o campo de batalha por um último suspiro. Imediatamente, os soldados de Bazã, que até então lutavam com fervor, olharam para seu rei caído e o pânico tomou conta deles. Josué ergueu sua espada e gritou: "Com todo o nosso poder, Deus nos deu a vitória." Um rugido de alegria irrompeu entre os israelitas. Os inimigos restantes, aterrorizados pela queda de seu líder invencível, fugiram em todas as direções. Edrei, a cidade impenetrável, foi conquistada naquele mesmo dia. O último dos gigantes tinha caído e, com ele, o reino de Bazã deixou de existir. O eco do trovão ainda ressoava sobre o corpo inerte de Og na planície. O último dos gigantes jazia na terra que sua figura colossal governara com punho de ferro e que havia instilado terror em nações inteiras. Agora, ele era apenas mais um cadáver no campo de batalha, mas a luta ainda não havia terminado. Quando os soldados bazanitas viram seu rei cair, sentiram que o destino de seu reino estava selado. O líder, o protetor, o titã que os levou à vitória inúmeras vezes, havia sido derrubado pelos israelitas e o pânico tomou conta deles. Pela primeira vez em gerações, os homens de Bazã sentiram o peso da derrota.
Do alto das muralhas de Edrei, os soldados que ainda permaneciam na cidade assistiram horrorizados à ruína de seu exército. Muitos começaram a correr na direção oposta, fugindo para as florestas e colinas de Bazã, em busca de refúgio em aldeias próximas. Mas Josué, vendo a retirada do inimigo, levantou sua espada e deu a ordem: não deixemos que o Senhor nos dê esta terra e deixemos nenhum sobrevivente que possa se levantar contra nós mais tarde. Os israelitas iniciaram uma perseguição. Os bazanitas tentaram fugir, mas o medo os deixou desajeitados. Seus corações batiam com pânico irracional. Enquanto isso, os israelitas, fortalecidos pela certeza da vitória, os alcançaram rapidamente. Os carros de guerra de Bazã, sem condutores ou direção, colidiam facilmente uns com os outros. Ou os cavalos sem rédeas ficavam presos nas rachaduras do chão, causando confusão. Josué ordenou que os israelitas cortassem os acessos, bloqueando o caminho dos soldados inimigos. As flechas voaram, os gritos ecoaram e o estrondo da batalha ressoou pela planície. Em poucos minutos, o massacre foi total. A derrota de Bazã foi esmagadora. Alguns tentaram retornar à cidade, mas os portões de Edrei foram fechados para seus próprios compatriotas, numa tentativa desesperada de sobreviver ao acesso bloqueado, deixando seus irmãos à mercê dos israelitas. Não houve misericórdia, como Deus havia ordenado que todo o exército fosse exterminado na cidade de Edrei. O caos se instalou entre os habitantes que até amanhã confiavam na invulnerabilidade de seu rei. Agora eram presas de um terror indescritível. Os sacerdotes de Bazã se trancaram nos templos, clamando por seus deuses em busca de respostas, mas não houve resposta. Os anciãos e nobres discutiram desesperadamente sobre o que fazer. Alguns sugeriram desistir, outros pensaram em resistir até o fim, enquanto os mais covardes planejavam fugir na escuridão. Mas não havia escapatória. As sentinelas podiam ver como o exército israelita estava se aproximando sem resistência. A cidade, que outrora fora um bastião inexpugnável, agora se tornava uma ratoeira para seus habitantes. Os gritos e lamentos preenchiam as ruas. As mães abraçavam seus filhos, os idosos fechavam os olhos, esperando o inevitável. E os guerreiros que permaneceram, armados com suas espadas, sabiam que morreriam ao amanhecer. Nas sombras da noite, Edrei estava selando seu destino. Quando a perseguição terminou, os bazanitas foram completamente erradicados. Os israelitas se reuniram na planície, o povo ainda atônito com o que acontecera, olhando silenciosamente para o campo de batalha. Milhares de corpos cobriam a terra, onde antes havia um exército invencível. Agora só restavam as sombras de um reino caído. Foi então que Moisés, com seu cajado na mão, avançou à frente do povo. Sua voz firme e ressonante se elevou acima da multidão. Vento da manhã, vejam o que o Senhor fez. Não foi com nossa força que vencemos, mas com a mão poderosa do nosso Deus. Todo o povo se curvou, inclinando o rosto para o chão. O Senhor é nosso Deus. Ele nos deu isso. Os israelitas clamaram em uníssono. O nome de Deus foi exaltado. No meio da planície de Bazã, não foi a vitória de um exército comum, mas o cumprimento da promessa feita a Abraão há séculos atrás. Quando a comoção começou a se dissipar, os israelitas patrulharam o campo de batalha. Aproximaram-se do corpo de Og. Mesmo na morte, o gigante era uma visão impressionante. Seu enorme torso estava coberto de feridas. Seus olhos estavam abertos, refletindo a descrença de sua queda. Sua espada, tão grande quanto um homem, estava pregada no chão ao lado dele. Alguns tocaram sua pele endurecida, como se precisassem confirmar com seus próprios olhos. Este é o último dos gigantes, murmurou um dos anciãos. Sua sombra não cobrirá mais estas terras, respondeu outro, mais jovem, que nunca havia visto um refa. Ele olhou para o cadáver com fascínio e medo, mas além do impacto da queda de Og,
O que realmente impressionou os israelitas foi a cidade de Edrei. Eles ficaram sem palavras quando se aproximaram da fortaleza e viram suas enormes muralhas, suas portas de madeira reforçadas com ferro, suas torres que pareciam tocar o céu. Como uma nação de escravos poderia conquistar isso? Perguntou um guerreiro incrédulo. Porque o Senhor luta por nós, respondeu firmemente Josué. Israel conquistou a terra de Bazã. Não havia gigantes para nos deter. Continuou. A promessa de Deus se cumpriu. Cada inimigo caiu. Cada cidade fortificada se rendeu. Cada rei que se levantou contra nós foi destruído. Mas ainda havia muito a ser feito. Edrei estava prestes a ser tomada e a conquista de Canaã, a terra prometida, estava apenas começando. As muralhas de Edrei, que por gerações resistiram aos ataques de inimigos poderosos, finalmente se abriram diante dos israelitas. Não pela força de arietes, nem pela insistência de um longo cerco, mas pelo colapso total de sua defesa. O último bastião de Og havia caído, e com ele a soberania de Bazã. Dentro da cidade, os sobreviventes, mulheres, crianças e idosos, esperavam em completo silêncio. Não ofereceram resistência, sabiam que seu destino estava selado. O mesmo Deus que havia humilhado o Egito, que abriu o mar e derrubou as muralhas dos amorreus, agora marchava ao lado de Israel. O exército de Deus avançou com determinação. Os portões que nunca haviam sido forçados por conquistadores agora se abriram diante da nação que Deus havia escolhido. Quando Edrei foi assegurada, Israel se espalhou por todo o território de Bazã, reivindicando cada uma de suas cidades fortificadas. Astarote, a antiga capital do reino, caiu sem oposição. Os habitantes já haviam ouvido falar da queda de Og e do massacre de seu exército na planície. Alguns tentaram se defender, outros tentaram fugir para a floresta, mas a maioria se entregou. Assim, uma a uma, as cidades de Bazã passaram para as mãos de Israel, desde as imponentes fortalezas nas colinas até os vales férteis com suas extensas pastagens. A nação de Deus agora possuía terras abundantes e bem protegidas. Não eram mais andarilhos no deserto, eram conquistadores. As casas foram construídas, as vinhas plantadas com cuidado durante gerações, e os campos de trigo e cevada que alimentavam os bazanitas foram todos dados a Israel. Eles não teriam cultivado a terra, nem construído um único muro. Mas como Deus havia prometido, quando as conquistas terminaram e o domínio de Bazã foi assegurado, Moisés reuniu os líderes das tribos para distribuir as terras conquistadas. Deus havia determinado que a região de Bazã e os territórios ao norte e leste do Jordão seriam dados a 3 tribos específicas. Uma, a Ruben, cujos clãs se especializavam em pastoreio e precisavam de vastas terras para seus rebanhos. 2, a Gade, uma tribo de guerreiros ferozes que preferiam terras abertas, e a meia tribo de Manassés, que tinha grande habilidade na administração de cidades e fortalezas. A distribuição foi realizada em justiça, segundo a vontade de Deus. Os novos territórios seriam habitados e defendidos por essas tribos, enquanto o resto de Israel cruzaria o Jordão para completar a conquista de Canaã. Josué e Calebe estavam presentes na cerimônia, garantindo que cada tribo recebesse sua herança de acordo com a promessa divina. Embora alguns de seus irmãos ainda estivessem ausentes na visão de uma terra conquistada sem que nada tivesse sido construído ou plantado nela, isso reafirmou sua fé em Deus. Entre os tesouros e riquezas de Bazã, uma das descobertas mais surpreendentes foi encontrada no Palácio da Bruxa, em uma grande sala cercada por pilares de pedra escura. Era a lendária cama de ferro do gigante, imensa, muito maior do que qualquer cama comum. Suas medidas, posteriormente registradas pelos escribas, tinham aproximadamente 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. Os anciãos de Israel olharam para a estrutura com espanto, perguntando como um homem poderia precisar de uma cama tão grande.
Alguns murmuraram que Og não era um homem comum. Um velho respondeu: a cama era mais do que um objeto. Era um testemunho da existência dos Refaíte, dos gigantes de outrora, que uma vez povoaram a terra. Para os israelitas, a cama de ferro representava a força do inimigo que eles haviam derrotado. Era a prova tangível de que nenhum poder na terra poderia se opor ao Senhor dos Exércitos. A cama foi deixada lá como um símbolo de vitória e uma lembrança da promessa cumprida. Quando a distribuição da terra foi concluída e cada tribo tomou posse de sua herança, Moisés reuniu o povo e se dirigiu a eles com palavras de advertência e reflexão. Não se gabem de suas armas, nem pensem que venceram Bazã com sua própria força ou espada, ou por sua habilidade na batalha. O povo manteve silêncio, pois sabiam que era verdade. Foi o Senhor, seu Deus, quem lhes deu esta terra. Foi o poder dele que trouxe seus exércitos à vitória. Não temam quando atravessarmos o Jordão, pois o que vocês viram aqui é apenas o começo do que Deus fará por vocês. O povo curvou suas cabeças e adorou ao Deus de Israel. Não havia mais dúvidas de que, assim como Deus os havia trazido até ali, ele também os levaria à conquista de Canaã. A partir daquele dia, quando Bazã se tornou um sinal do que o povo poderia alcançar ao confiar em Deus, fortalezas que antes eram o refúgio dos gigantes, agora pertenciam aos descendentes de Abraão. O domínio dos poderosos havia terminado e a era do povo de Deus sabia que já havia começado, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Canaã guardava, e com ela, a batalha final pela terra prometida. Em Bazã, a terra ainda carregava o cheiro da batalha recente. Os cadáveres dos caídos haviam sido recolhidos. Os muros de Edrei estavam sob o controle de Israel, e as terras anteriormente dominadas por Og foram divididas entre as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Mas a vitória não foi apenas um ato de conquista, foi um testemunho vivo da fidelidade de Deus e um lembrete de que tudo o que Israel possuía lhe havia sido dado pela mão do Altíssimo. Moisés, o idoso líder de Israel, sabia que ele deveria aproveitar este momento. Deus havia entregue Bazã em suas mãos, mas a grande tarefa de conquistar a terra prometida ainda permanecia. O povo tinha que lembrar-se de que seu sucesso não se devia à sua força, mas à vontade de Deus, e que não se desviariam do caminho reto. Moisés reuniu toda a nação em um vale perto de Edrei, preparado para falar com os homens, mulheres e crianças de Israel. Eles se reuniram em um vasto campo cercado por colinas cobertas de vegetação. O sol iluminava o rosto de Moisés, cujas rugas marcavam cada provação que ele enfrentou e cada milagre que testemunhou. Com seu cajado na mão, o líder de Israel levantou a voz e falou com solenidade: Ó Israel, ouça a palavra do Senhor. O murmúrio da multidão cessou. Cada pessoa continha a respiração, sabendo que seu líder estava prestes a transmitir uma mensagem crucial a eles. Muitos pensam que tomaram Bazã pela espada ou pela astúcia da guerra, mas foi o Senhor, teu Deus, que te deu este povo. Ele assentiu, lembrando-se de eventos recentes. Não tínhamos carros de guerra, nem fortalezas, nem um exército profissional. Mas Deus nos deu a vitória. Não se esqueçam disso quando atravessarmos o Jordão. Não temam os reis de Canaã, nem suas cidades muradas, nem seus exércitos, pois se o Senhor destruiu Og, o gigante invencível, também destruirá seus inimigos na terra que nos foi prometida. Os israelitas ouviram com atenção. Muitos estavam com medo antes da batalha, mas agora viam claramente que Deus era seu verdadeiro guerreiro. Moisés continuou: guardem os mandamentos do Senhor. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Não confiem em suas próprias realizações, nem sejam presunçosos, pensando que essas terras pertencem a vocês por direito. São um presente de Deus e vocês devem viver nelas com temor e obediência. As palavras de Moisés eram firmes, mas cheias de amor.
Ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim e queria garantir que seu povo nunca esquecesse a lição de Bazã. Moisés levantou seu bastão e apontou para o oeste. Além do rio Jordão, seus olhos, embora desgastados pelos anos, refletem a visão de um futuro que não poderei mais alcançar. Além deste rio, está a terra que Deus prometeu aos nossos pais, uma terra onde flui leite e mel, uma terra fértil e abundante, mas também é uma terra onde habitam nações poderosas. O povo guardou silêncio. Sabiam que Canaã era seu destino, mas também sabiam que conquistá-la não seria fácil. Não temam, pois o Senhor irá à frente de vocês. Josué, que estava de pé ao lado de Moisés, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele seria o líder do povo quando Moisés partisse, e essas palavras eram a confirmação de que Deus estava com eles. Assim como Deus destruiu Og e seu exército, assim ele derrubará os reis de Canaã. Suas muralhas cairão, seus exércitos fugirão e suas terras serão entregues em nossas mãos. Moisés sabia que os israelitas precisavam dessa segurança. Deus havia cumprido com Bazã e cumpriria com Canaã. Após as palavras de Moisés, foi decretado um dia de celebração em honra ao Senhor. Os sacerdotes levantaram altares e ofereceram sacrifícios de gratidão. Os cordeiros foram apresentados sem defeito, o fumo do incenso se elevou e o povo louvou a Deus com cânticos e danças. As famílias se reuniram e compartilharam alimentos em comunidade, lembrando juntos os milagres que haviam testemunhado. Os meninos brincavam sem temor. As mulheres riam com alegria e os homens levantavam seus copos em honra ao Senhor. A vitória sobre Bazã não foi apenas uma conquista militar, mas uma demonstração de que Deus estava com eles. Naquela noite, quando as fogueiras iluminavam o acampamento, alguns anciãos se sentaram com os jovens e começaram a contar a história da batalha. Og foi o último dos gigantes, um rei cujo poder era temido por todos. Quem teria imaginado que um povo de escravos poderia derrotá-lo? Murmurou um dos anciãos. Mas não fomos nós, respondeu o outro. Foi Deus quem o fez cair. Os jovens ouviam atentamente, tentando gravar em suas memórias cada detalhe. Eles seriam a próxima geração e deviam lembrar-se desta história. Um dos anciãos se virou para um jovem guerreiro e disse: assim como o Senhor destruiu Og, ele destruirá os cananeus. Suas cidades parecem impenetráveis, mas cairão como caiu Edrei. Seus exércitos parecem invencíveis, mas fugirão como fugiram os bazanitas. O jovem assentiu com determinação, sabendo que a maior prova de Israel ainda estava por vir. Os cananeus ainda reinavam na terra prometida, mas seu fim estava escrito. Bazã era apenas o começo. Deus não havia trazido seu povo até ali para deixá-los a meio caminho. Embora Moisés não cruzasse com eles o Jordão, sua voz continuaria a ressoar nos corações dos israelitas. Porque a vitória não pertencia a Israel, mas ao Deus de Israel. A lua se refletia nos rios e colinas de Bazã, mas a terra não pertencia mais ao seu antigo povo. Os gritos de guerra cessaram. As muralhas de Edrei e Astarote estavam nas mãos dos israelitas, e o sangue dos guerreiros de Bazã ainda manchava o solo fértil. Mas embora a maioria dos habitantes e soldados bazanitas tenha perecido na batalha, alguns homens, mulheres e crianças conseguiram escapar, sobrevivendo ao massacre, feridos e com o terror refletido em seus rostos. Eles fugiam por caminhos escondidos, tentando chegar o mais longe possível das cidades conquistadas, que antes serviam ao rei. Mas Og agora vagavam sem rumo, fugindo de um inimigo que nunca imaginaram que pudesse derrotá-los. Em uma caverna escondida entre as montanhas do norte, um pequeno grupo de sobreviventes se refugiou após o massacre. Alguns eram soldados que haviam fugido no último momento. Outros eram aldeões que conseguiram escapar antes dos portões de Edrei serem fechados. Entre eles estava um velho guerreiro chamado Malque, que tinha servido na guarda pessoal de Og.
Ele relatou a batalha em uma voz trêmula. Não era uma guerra normal, sussurrou, enquanto os outros o ouviam em silêncio. Os israelitas não lutam como os outros. Um jovem soldado com uma perna ferida e roupas cobertas de poeira olhou para ele com descrença. Como eles poderiam vencer Og? Ele era o maior dos gigantes. Ninguém na história foi capaz de derrotá-lo. Malque cerrou os dentes. Ele mesmo tinha visto a cena. Eles o cercaram, não o confrontaram de frente. Eles estavam como lobos atacando um touro. Mas não era apenas a estratégia deles. Sua voz ficou ainda mais baixa. Era difícil para um guerreiro aceitar que o que vimos foi algo de Deus. Invisíveis lutaram com eles. Nossos soldados caíram como folhas ao vento. A terra tremeu quando seus líderes levantaram as mãos para o céu. Outro sobrevivente, o sacerdote do templo de Astarote, interveio com voz angustiada. Os deuses de Bazã. Eles nos abandonaram e não responderam aos nossos sacrifícios ou orações. Houve um silêncio sepulcral. As palavras dos sacerdotes, que sempre inspiraram confiança nas pessoas, agora pareciam vazias. Uma das crianças refugiadas na caverna olhou com medo para sua mãe e perguntou, em voz baixa, se isso significava que o Deus de Israel era mais forte. Ninguém respondeu. No fundo, todos sabiam a resposta. Com suas cidades em ruínas e seu reino desaparecendo, os poucos que conseguiram escapar começaram a se mover em direção aos territórios vizinhos. Muitos fugiram para o norte, para a terra dos arameus, na esperança de encontrar refúgio entre aqueles que antes eram seus aliados. Outros se dirigiram para Canaã, tentando se misturar com as cidades-estado que ainda permaneciam intactas. Alguns buscaram asilo em Gibeão, outros em Jericó, levando consigo histórias aterrorizantes sobre o exército de Israel. Os líderes dessas cidades, ao ouvir suas histórias, pareciam inquietos. "Você diz que eles ganharam?" perguntou um governador cananeu a um dos refugiados, um bazanita. Ele assentiu. "Eles não só o derrotaram, eles o mataram." O governador franziu a testa com a notícia. Foi muito chocante, mas Og era um gigante e caiu, disse o bazanita com uma mistura de medo e resignação. Porque Deus quis assim. As palavras ficaram suspensas no ar. Os cananeus nunca temeram Israel, mas isso mudou tudo. Os rumores da queda de Bazã espalharam-se como fogo por toda a terra de Canaã, de Jericó, Hebrom, Jerusalém e Gibeão. Os reis e governantes começaram a se preocupar. Já haviam ouvido falar de Israel, de como seu Deus os havia tirado do Egito, mas sempre acreditaram que sua força era um mito, um exagero. Agora, era a realidade inegável que Israel não só derrotou os amorreus, mas também os destruiu. Fundaram um reino com muros impenetráveis e com o último dos gigantes. E o pior de tudo, se aproximavam. As notícias chegavam a todas as cidades com detalhes mais aterrorizantes. Dizem que seu Deus abriu o Mar Vermelho. Dizem que destruíram com seu poder todas as cidades que tocaram. O medo caiu em suas mãos e começou a corroer os corações dos cananeus. Eles sabiam que Israel não pararia em Bazã. O Jordão era a única coisa que os separava, e a pergunta que todos faziam era: o que acontecerá quando eles cruzarem? Enquanto isso, no acampamento israelita, o povo continuava a avançar na conquista de Bazã. Já fazia parte de sua história, mas eles sabiam que ainda havia muito a ser feito. Josué e Calebe, caminhando pelos campos férteis, sabiam que os cananeus estavam aterrorizados. Deus já semeou o medo em seus corações, disse Calebe. Josué concordou. A guerra ainda não havia começado, mas Israel já tinha a vantagem. A queda de Bazã não foi apenas uma vitória militar, foi uma declaração de poder. Deus havia cumprido sua promessa e agora todas as nações tremiam diante dele. Logo, o Jordão se abriria diante deles e Canaã seria deles. O sol começou a descer sobre as colinas de Bazã, tingindo o céu com tons dourados.
O vento avermelhado soprava suavemente sobre os campos conquistados, levando consigo o eco de uma vitória que ressoaria por toda a geração. Mas, embora a batalha fosse sobre o verdadeiro propósito de Israel, ainda não havia se cumprido. O Jordão os separava da terra prometida, e novas evidências os aguardavam do outro lado. Entre os soldados e líderes que organizaram o acampamento, Moisés chamou Josué para sua tenda. Sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim e ele tinha que preparar o homem que levaria Israel ao seu destino final. Josué entrou na tenda com respeito, curvando a cabeça para Moisés. O velho líder olhou para ele com os olhos cheios de sabedoria e experiência, guiando Israel por décadas, enfrentando faraós, testemunhando milagres e falando face a face com Deus. Mas logo essa liderança passaria para Josué. Moisés pegou a mão de seu fiel capitão e com uma voz firme, mas afetuosa, disse: Josué, filho de Nun, você testemunhou a poderosa mão de Deus. Você viu a abertura do Mar Vermelho, comeu o maná no deserto e lutou contra os inimigos do Senhor. Josué concordou, mas em seu coração sabia o que estava por vir. Sabia que Moisés não cruzaria o Jordão. E o velho líder continuou: em breve você estará à frente do povo. Não temerá, pois Deus estará com você, assim como esteve comigo. As palavras de Moisés foram mais do que uma exortação, foram um legado. Assim como Deus destruiu o Egito e derrotou Og, destruirá os reis de Canaã. Suas muralhas cairão, seus exércitos fugirão e suas terras serão entregues em nossas mãos. Josué respirou fundo. Ele sabia que a responsabilidade que Moisés lhe confiou não era leve. Eu vos digo isto: a vitória nos aguarda. O que Deus fez por nós até agora, Ele continuará fazendo em Canaã, declarou Moisés. Josué, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você vá. Os olhos de Josué iluminaram sua fé, que ficou ainda mais forte. Ele sabia que não estava apenas seguindo Moisés, mas estava seguindo o Deus que tinha sido fiel desde o tempo de Abraão. Naquela mesma noite, Moisés subiu a uma colina solitária e levantou o rosto para o céu. O acampamento israelita estava dormindo, mas ele sabia que tinha que procurar o rosto de Deus mais uma vez. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sussurrou ele, cumpriste todas as tuas promessas, entregaste Bazã nas nossas mãos, destruíste gigantes, mas Canaã ainda está diante de nós. Na quietude da noite, a voz de Deus ressoou em seu espírito, clara e cheia de autoridade. Eu sou o Senhor. Assim como vocês destruirão os amorreus e os Refaite, eu destruirei os cananeus. Eles não ficarão sob meu poder. Meu povo herdará a terra como jurei a eles. Moisés fechou os olhos e deixou que as palavras de Deus fossem gravadas em seu coração. Deus estava reafirmando sua promessa de que a vitória não dependia do tamanho do exército de Israel, mas do Deus que marchava com eles. Quando Moisés desceu do monte, ele sabia que tudo estava em seu lugar. Israel estava preparado e a promessa de Deus estava mais viva do que nunca. No dia seguinte, Moisés reuniu os anciãos e os líderes tribais. O tempo está perto, disse ele, mas antes de sair, teve que lembrá-los de uma verdade fundamental. Ele se levantou no meio do povo e com voz firme declarou: veja como os reinos da terra caem diante do Senhor. O Egito era grande, mas foi humilhado. Fogo forte, mas foi derrubado. Os anciãos concordaram. Eles viram a mão de Deus exceder em poder. Aprendam isso. As nações são como pó diante de Deus. Os homens se erguem orgulhosos, mas caem quando Ele decreta. O povo ouviu atentamente. Foi um lembrete de que a vitória não era de Israel, mas de Deus. Não temam os cananeus, pois seu destino está selado. Se obedecerem ao Senhor, Ele lutará por vocês. Sua voz ficou mais serena, mas não menos firme. Esta terra não é sua por direito. É um dom para mantê-la com obediência e humildade.
Essas palavras ficaram gravadas nos corações dos israelitas. Eles entenderam que Canaã não seria deles pela espada, mas pela vontade de Deus. Enquanto o acampamento estava parado no dia seguinte, Josué caminhou pela planície, observando a vastidão da terra que eles haviam conquistado. Logo eles cruzariam o Jordão. Logo enfrentariam Jericó e Ai, os poderosos reis de Canaã. As batalhas não tinham terminado, mas algo havia mudado. Eles não temiam mais a queda de Og, a quebra de Bazã. A promessa de Deus reafirmou que tudo apontava para um único destino. Deus havia trazido seu povo até este ponto e os levaria até o fim. Josué parou, fechou os olhos e deixou o vento soprar em seu rosto. Moisés havia dito que lideraria a conquista. Não seria fácil, mas se Deus estivesse com ele, quem poderia pará-los? A terra prometida estava diante deles. Era apenas uma questão de tempo. O vento soprava sobre as terras de Baçã, viajando através das antigas fortalezas que outrora foram o refúgio de um reino temido. O último dos gigantes contava a história como um colosso caído, um rei que acreditava ser invencível, mas foi derrotado pela vontade do Deus de Israel. No entanto, sua memória não desapareceu. Sua história tornou-se um testemunho não só para Israel, mas para todas as nações que ouviriam sobre sua queda. Os reis de Canaã, ao ouvirem sobre a destruição de Bazã, sabiam que sua vez estava próxima. O nome de Og tornou-se um aviso. Anos depois, quando as gerações futuras falassem dos dias da conquista, o nome de Og seria mencionado com espanto e medo. Os mais velhos contaram aos seus filhos como esse gigante reinou sobre uma terra de fortalezas inexpugnáveis, como a sua sombra cobria os campos de Bazã e seu exército era considerado invencível. Mas não caiu pela força de outro rei, nem pela astúcia de outro conquistador poderoso, mas porque Deus decretou seu fim. As histórias de sua queda cruzaram as fronteiras de Canaã. E muitos reis começaram a se perguntar: se Og não pôde resistir a eles, o que será de nós? Essa questão atormentava os governantes cananeus. Se o mais forte entre eles tivesse caído, quem poderia parar o Deus de Israel? Então a memória de Og tornou-se um aviso: não há fortaleza que resista ao julgamento do Senhor. Não há rei que possa desafiar sua vontade e permanecer de pé. Mas a história de Og não serviu apenas como um aviso aos inimigos de Deus, mas também a Israel. Moisés, ao refletir sobre o que aconteceu, chamou os anciãos e líderes do povo para entenderem a lição. Quando chegamos aqui, muitos temiam. Ele liderou seus exércitos. Muitos duvidaram em seus corações. Mas o Senhor nos mostrou que a vitória não está na força do homem, mas no poder de Deus. Eles assentiram, lembrando-se bem do medo que sentiram ao ver o tamanho do gigante, a imensidão das muralhas de Edrei, a brutalidade do exército de Bazã, mas Deus os guiou à vitória e mostrou-lhes que não importa o quão impossível a tarefa parecesse, se ele tivesse prometido algo. Moisés continuou: nunca se esqueçam disto. Não fomos nós que vencemos. Foi Deus, não foram nossas armas. Foi sua palavra. O povo de Israel deveria aprender essa lição antes de cruzar o Jordão, porque Canaã também estava cheia de muralhas e exércitos. Se eles confiassem em sua própria força, falhariam. Moisés entendia que as memórias se desvaneciam com o tempo. O que uma geração vivia com medo e admiração, a próxima poderia facilmente esquecer. Foi por isso que ele pegou sua caneta e escreveu a história de Og no livro da lei. Cada detalhe, cada momento foi registrado para que as gerações futuras se lembrassem do que Deus fez. A história da queda de Og não era apenas uma história de guerra, era um testemunho do poder de Deus, sua fidelidade e justiça. Séculos depois, quando os filhos de Israel lessem a Torá, encontrariam a história de Bazã e aprenderiam que não havia inimigo grande demais para Deus.
O nome de Og não seria esquecido, mas não como um rei glorioso, mas como um lembrete de que o orgulho humano nunca poderá superar a vontade do Criador. Com Bazã conquistada e as terras divididas, Israel se preparou para seu próximo desafio. Nas colinas de Bazã, o rio Jordão podia ser visto à distância. Além de suas águas, estendia-se a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Era a última fronteira. Josué olhou para o horizonte e sabia que atravessar aquele rio significava entrar na maior batalha de suas vidas, mas eles não estavam com medo, porque Deus já havia demonstrado que cumpriria a sua promessa. O povo começou a organizar as tendas. Os guerreiros se levantaram e afiaram suas espadas. Logo, começariam a última etapa de sua jornada. Bazã era apenas o começo. Canaã estava esperando e desta vez Israel não olharia para trás, concluindo assim esta grande história da derrota de partir o coração de Og, o rei de Bazã. Uma história que nos lembra que não importa quão grandes sejam os obstáculos, quando Deus está conosco, a vitória é certa. Israel avançou com fé, conquistando a terra que o Senhor tinha prometido aos seus pais, e assim como viram os amorreus caírem na água, também veriam os reis de Canaã caírem. Deus havia falado, e sua palavra nunca falha. Se esta história impactou você e ajudou você a entender mais sobre a fidelidade e o poder de Deus, convido você a se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com mais pessoas, para que juntos possamos continuar descobrindo as grandes histórias da Bíblia. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.